25 de Abril foi uma coisa boa, os meus pais puderam regressar e puderam retomar a sua vida em Portugal e eu pude continuar a escola primária, fiz a 4ª classe já no entroncamento, na escola primária que chamávamos do Jardim da Aranha, não é? Porque às vezes deixar de falar da liberdade pode-nos levar a que passemos a ter menos liberdade. Porque passa a ser uma coisa tão costumeira, tão normal, tão do nosso dia-a-dia, que nos esquecemos que houve alguns que tombaram, muitos, para que o país hoje estivesse como está. A primeira vivência foi o assalto ao Santa Maria. Eu nasci em 54, tinha 6 anos, 6 para 7 anos, e o meu pai era militante do PCP na altura, e aquilo para ele foi uma coisa vibrante. Aquela ação destemida de um conjunto de homens que fez um assalto para desafiar o Salazar e o regime ditatorial foi uma coisa extraordinária. Não, meus amigos. Foi fundamentalmente por isto. O golpe foi um golpe de facto militar que derrubou o regime, nos oprimia. O regime fascista, assim poderá ser dito. Foi também por largas camadas, larguíssimas camadas da nossa população, começarem a sentir na pele, digamos, o cerceamento das liberdades, e a liberdade foi um termo que foi aqui muito aplicado já por meus companheiros de painel, que é porventura a palavra mais importante. Eu creio que sim. Se tivesse havido bastante sangue, será que a nossa democracia seria o que era hoje? Nós temos que saudar o povo. Mas será que foi, e eu que faço política, me pergunto, será que se tivesse sido uma revolução sangrenta, nós hoje não respeitaríamos mais os ideais das pessoas que lutaram pelo 25 de Abril e não teríamos feito uma revolução, passo a dizer, e sem desprimor à revolução do 25 de Abril, mas não teria sido uma revolução que hoje teríamos um respeito diferente e que saberíamos que o povo não merece apenas palavras, mas merece ações? Aqui à plateia, o ter vindo aqui numa sexta-feira à noite, que às vezes não é fácil, já o cansaço, já a semana vai longa. Estamos em mais uma tertúlia das Conversas com Café. É um projeto que já tem cerca de ano e meio e que tem sido um bocadinho transversal às várias temáticas da sociedade. Já tivemos debates no âmbito da saúde, da educação, da segurança, da família, ajude-me mais, do ambiente, várias áreas transversais à sociedade. Faltava-nos aqui a parte política. A política faz parte da nossa vida, faz parte das nossas sociedades, faz parte dos países, faz parte da Europa. Estamos em abril e nada melhor do que falarmos um bocadinho sobre o que foi o 25 de Abril, como é que as várias pessoas viveram o 25 de Abril, ou pelo menos que percepção têm relativamente ao 25 de Abril. E como estamos em democracia, estamos em liberdade, nada melhor, e eu penso que só é possível estar a estas pessoas que estão aqui e que eu agradeço e que lhes dou as boas-vindas, e agradecemos a terem aceito o convite, e só é possível este painel de oradores porque estamos em democracia. E só estamos em democracia porque realmente o 25 de Abril existiu. E eu penso que é isso que hoje vamos aqui ter. Opiniões diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes. Quem passou o 25 de Abril ou quem já nasceu depois do 25 de Abril também, mas que vamos ter esta possibilidade de ouvir as opiniões diferentes.
O convite foi feito aos partidos com assento na Assembleia Municipal, independentemente se é o cabeça de lista, se é o presidente, qual a posição que ocupa. Os partidos acabaram por selecionar e indicar um dos oradores para estar aqui hoje connosco. Só queria chamar aqui a atenção de uma situação e explicar porque é que estão nesta ordem. Começamos a pensar que ordem é que poderíamos aqui sugerir. E então a ordem que selecionamos, poderia ser outra, mas a ordem que foi selecionada foi pelos resultados das eleições autárquicas. Tínhamos que seguir outro critério, todos eram possíveis, mas foi aquele que selecionamos. E desta forma, vou começar e passar a palavra ao Dr. João Lério, que aqui está connosco, e depois, seguidamente, eu vou apelar, fazer aqui só um apelo, que realmente tornem isto uma conversa, que possam interagir com a plateia, com o público, podem conversar. O objetivo mesmo é a vossa experiência, a vossa percepção, mas também de quem está deste lado com experiências também e convivências que possam também partilhar e que possamos aqui realmente tornar estas conversas enriquecedoras para todas. Muito obrigado e dou a palavra para o Obrigado. Muito obrigado. Cumprimento a todos. Eu esqueci-me, peço desculpa, cumprimentar a comunicação social. Muito obrigado por estarem connosco e peço desculpa realmente pelo meu lado. Muito obrigado. Um cumprimento a todos os colegas aqui da mesa. Estamos aqui como eleitos locais. É isso que, em consonância com aquilo que foi o resultado eleitoral. Hoje não estou aqui como Presidente da Assembleia ou qualquer coisa nesse sentido, estou como um representante do PS, que sou, e como é um bocadinho nessa perspectiva que estou, e o partido me questionou se eu não gostaria de partilhar convosco. Como realmente conduzir assembleias às vezes é demasiado monótono, a não ser aqui quando o Zé Miguel tem as suas tiradas que nos obrigam ali a alguma reconstrução do debate, mas fora disso as assembleias são um bocado chatas, temos que reconhecer, é sempre agradável de facto participarmos num debate e conversarmos, sobretudo conversarmos sobre aquilo que é o 25 de Abril. E portanto foi com agrado que aceitei esse convite. Tanto mais que também existe uma recomendação da parte do Bloco de Esquerda, que foi aprovada na última Assembleia, que nos deveríamos envolver nas comemorações dos 40 anos do poder local autárquico, da nossa Constituição, e falarmos sobre esses aspectos. E é nesse sentido também que, de certa forma, incorporando tudo isso, que senti que deveria aqui estar e falar convosco. Não vou falar muito sobre o 25 de Abril, tanto mais que somos muitos, e isto também o objetivo é termos aqui uma conversa. Sobre a minha vivência no 25 de Abril, há 2 anos, quando comemorámos os 40 anos de Abril, eu no meu discurso fiz um discurso muito pessoalizado, não sei, provavelmente não se recordam, ou alguns recordar-se-ão. Era um miúdo de 8 anos, os meus pais eram imigrantes e eu estava com os meus avós, numa aldeia no Concelho de Gavião. E, portanto, só me lembro de ouvir a minha avó falar de uma guerra em Lisboa, mas eu tinha um lugar seguro, que era a casa dos meus avós, porque Lisboa ficava mesmo muito longe. Hoje Lisboa já não é assim tão longe, mas naquela altura ficava mesmo longe. E para um miúdo de 8 anos ainda muito mais longe. Onde os meus pais estavam ainda mais longe era. E a preocupação maior era que a guerra, uma guerra tem sempre mortos e vivos, e na mente de um miúdo de 8 anos era, se calhar nunca mais veria os meus pais. Será que aquela guerra me iria cortar de vez a ligação com os meus pais e a minha irmã, que estavam num país da Europa? Felizmente que o cenário da mente que é traçado para um miúdo de 8 anos veio a confirmar as melhores expectativas.
O 25 de Abril foi uma coisa boa, os meus pais puderam regressar e puderam retomar a sua vida em Portugal e eu pude continuar a escola primária, fiz a 4ª classe já no entroncamento, na escola primária que chamávamos do Jardim da Aranha, não é? Que neste momento está recuperada e que tem outra funcionalidade, mas a partir daí todo o meu percurso foi já no entroncamento. E o 25 de Abril, de facto, foi marcante para todos nós. Alguns mais, ou porque o viveram de uma forma mais intensa. Estou a ver aqui algumas pessoas, embora eu já tenha passado meio século de existência, mas que já têm mais anos do que eu e se calhar o viveram de outra forma, porque já eram pessoas com uma certa vida ativa e portanto puderam sentir e viver de outra forma. Eu vivi-o desta forma de um miúdo de 8 anos, outros provavelmente ainda eram mais pequenos e não terão esta memória do que é Abril. Porque Abril vai a pouco e pouco ficando como um momento histórico em Portugal e reservado à história. Esta é a verdade. E por isso é que é importante nós recordarmos e lembrarmos Abril, o que é que aconteceu, o que é que se passou naquela noite, porque é que podemos não nos interessar muito sobre alguns aspectos que têm a ver sobre a estratégia de Abril, há quanto tempo estava a ser planeado nos quartéis, entre os capitães de Abril, tudo isso, mas concentremos-nos no resultado, naquilo que é o resultado. E obviamente que o resultado é muito bom. Eu penso que foi há 10 ou 12 anos, até era, na altura, não sei se o Dr. Pedro Santana Lopes, se o Durão Barroso, que era o primeiro, estava no governo PSD, comemorou-se os 30 anos. Quando se comemorou os 30 anos do 25 de Abril, houve um slogan muito interessante que falava, retiravam o R da revolução e falavam em evolução. E foi muito contestado pela esquerda. Eu também, na altura, acho que não achei muita piada. Acompanhei um bocado o Manuel Alegre num poema que ele escreveu, retirar o R da revolução, porque teria que ser sempre uma revolução. O problema é que eu acho que, passados estes anos todos, ainda bem que nós vamos meditando sobre as coisas, não é? Eu dou um bocado de razão àquilo que foi dito. A nossa batalha e a nossa luta agora tem que ser outra. E à medida que vamos vivenciando alguns aspectos no nosso cotidiano, nomeadamente quando para nós já não é novidade estes atentados terroristas que vão acontecendo pela Europa e tudo isto, ou alguns aspectos menos bons e que vão cerceando a liberdade das pessoas de circulação, de estar, de conviver, de festejar e tudo isso, obviamente deve-nos preocupar. E contra esses fenómenos e outros devemos fazer uma luta feroz, devemos fazer uma verdadeira revolução. Porque o 25 de Abril, essa revolução foi feita. A partir daí o que existe é uma evolução. E de facto houve evolução. Há 2 meses, nós na Ordem dos Advogados temos uma revista que sai mensalmente. Eu acho que foi há 2 meses que o professor Jorge Miranda, o pai da Constituição, falou sobre os 40 anos da Constituição e tudo isto, e ele dizia que o Portugal 2016 é bem diferente do Portugal de 76. E obviamente que é bem diferente. Basta sairmos à porta de casa para termos uma noção de como tudo é diferente. É diferente no país, é diferente na nossa rua, é diferente na nossa família, é diferente no nosso pensamento, é diferente a nossa educação, tudo é diferente. Porque evoluímos, porque a evolução consolidou-se. Poder-me-ão dizer, mas há muita coisa que falha, há muita coisa que não está bem, às vezes há retrocessos. E nós sabemos que é verdade, mas a vida é feita precisamente desses retrocessos. É como os ciclos económicos, tem os seus altos, tem os seus baixos. E se calhar ainda bem que isso acontece para nós, quando alguma coisa não está bem, ou quando algum direito nos é diminuído, para nós percebermos que estamos a ser prejudicados e queremos o direito por inteiro, aquilo que foi conquistado. E, portanto, estes retrocessos e estes avanços são normais em democracia. E, portanto,
Por isso é que eu entendo que houve uma evolução. E tudo é bem diferente. Eu, por acaso, há bocado vinha, cruzei-me, fui ali tomar um café e cruzei-me com umas pessoas que costumam ser, às vezes, problemáticas na nossa cidade. E falo, e nós devemos falar também disto abertamente, não é? Da comunidade cigana, a etnia cigana que temos entre nós, por vezes fazem alguns desacatos e tudo isso. Mas até mesmo, e olhava para eles e estava-me a lembrar do 25 de Abril. Quando eu casei, e já vai fazer 22 anos, eu recordo-me que os meus pais construíram na altura uma casa onde eles vivem, ainda hoje, próximo do pavilhão municipal. E é engraçado que eu casei em outubro e no sítio onde está o pavilhão, estou a falar de há 20 e tal anos, havia uma comunidade cigana, com carroças, e havia tendas e uma algazarra permanente. Mas havia, de certa forma, uma sã convivência. Nasceu um bebê nessa altura, naquela comunidade. Agora será um rapaz ou uma menina, já com 20 e tal anos. Será um graúdo já, que espero que já tenha aprendido muito mais com a educação, tenha frequentado a escola e, portanto, tenha uma postura já mais diferente. Porque esse é o objetivo e é a evolução. Faz parte da evolução. E é engraçado que, e nunca mais me vou esquecer, os meus pais tornaram-se amigos dessa família cigana, porque eram várias famílias ciganas, mas essa criança que nasceu ali, por pouco os meus pais não eram padrinhos, porque eles não tinham água. E vieram com um jarricão, pedir água do jardim à minha mãe. E é engraçado, já não nasce crianças ciganas no entroncamento, numa tenda, debaixo de uma oliveira. Podemos ainda ter uma aprendizagem a fazer até com a própria comunidade cigana. E temos que a fazer. Mas obviamente que estamos a trabalhar também no sentido de inclusão. Estamos a trabalhar no sentido num caminho de evolução. Mas aquilo que ocorreu há 22 anos já não ocorre hoje. As crianças da etnia cigana já nascem na maternidade em Abrantes, como nasce um filho de qualquer um casal do entroncamento. É uma boa evolução. Tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com a educação, tem a ver com a cultura. Temos evoluído. Às vezes gostamos de nos massacrar a dizer que este não era o ritmo, ou isto ou aquilo. Mas, obviamente, temos evoluído. Do ponto de vista social, o 25 de Abril é tudo aquilo que temos. Do ponto de vista político, só dois aspectos que gostava, e depois estou pronto para... Porque isto é mais um debate, não é nós, eu ou o Zé Miguel ou o Luís Grácio, dizer aquilo que achamos do 25 de Abril. Quase todos, ou todos, teremos seguramente a mesma opinião. Do ponto de vista político, a democracia. Se em termos sociais a revolução é uma evolução consolidada, do ponto de vista político, é a instauração de um Estado democrático em Portugal. E da democracia, as eleições livres que se realizaram, o facto de termos uma Constituição que, embora as revisões, mas que perdura, um texto constitucional que perdura há 40 anos. E das eleições, permitam-me que vos diga que outro dia estive num debate onde concordei plenamente com uma pessoa que também conheço e que muito estimo, e que é do PCP, e que é deputado do nosso ciclo eleitoral. Eu ouvia o António Filipe, e eu sempre concordei com ele, e ele mais uma vez frisou este aspecto que de facto traduz aquilo que é importante na democracia. E ele dizia, e é verdade, às vezes nós pensamos que na democracia o que é importante é as eleições. E são as maiorias. Quem ganhou, quem perde, as maiorias. Quem tem maioria governa, quem atinge maioria que consegue fazer alguma coisa. As maiorias é o importante da democracia. As maiorias são importantes para a estabilidade governativa e tudo isso. Mas o mais importante e o mais relevante
não é de facto o existir uma maioria ou não existir, ou existir uma minoria. Tanto que nós temos neste momento uma situação em Portugal engraçada. O partido que forma governo não foi o partido que ganhou as eleições, mas é o partido que consegue formar no Parlamento uma maioria. Por isso as maiorias têm o seu papel importante. Mas o mais importante disto tudo, da vida em democracia, e que o 25 de Abril nos trouxe, é o debate. O facto de podermos debater. A maioria que atualmente o governo que temos, que é sustentado por uma maioria, melhor dizendo, só é possível devido a um debate e a um entendimento e a um debate. E o debate é a coisa mais relevante ou mais importante. E lembro-vos aqui um aspecto. A Assembleia da República, que é o órgão por excelência da democracia, é o nosso Parlamento, não é? Como a Assembleia Municipal é o Parlamento local, digamos, fazendo aqui um paralelismo. Se formos a ver todos os anos, é o órgão legislativo por excelência. Por excelência. Faz as leis. Oxalá, não é bem assim. Se formos a ver num ano normal, a lei do Orçamento de Estado é sempre a lei 50 e tal, ou 60 e tal, anda aí na lei 60, e é a última lei do ano, que é aprovada só a 30 de dezembro, ou a 31 de dezembro, para entrar em vigor, portanto, eu não sei quantos de dezembro, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Podemos pensar assim. Então, mas nós que temos tanta legislação, e eu que sou advogado, pois a Miguel também é, outras pessoas que lidam, isto é uma produção legislativa, uma coisa medonha que temos neste país. Há vontade de legislar. Então, um Parlamento só faz 50 ou 50 e tal leis durante um ano, mas como é que é possível? Pois o Governo faz as outras, está autorizado também pelo Parlamento a legislar em imensas matérias, e para a Assembleia da República fica aquilo que está reservado para a Assembleia da República. Mas o interessante disto é que, reparem, a Assembleia da República é capaz de fazer 50 leis num ano. A lei do orçamento deste ano, acho que é a lei 7, que foi aprovada agora. Reparem, estamos no terceiro mês, foi aprovado, já estamos no quarto e temos a lei 7. Ou seja, em 3 meses, 7 leis que vieram do Parlamento, não é? Então, mas não vem mais nada. O Parlamento, uma das funções no seu dia-a-dia e aquilo que resulta do debate que tem, são as recomendações ao Governo. E reparem, a recomendação, como aconteceu no nosso caso, quando foi a questão dos ferroviários, estão recordados que fomos, eu fui enquanto Presidente da Assembleia, outras pessoas foram, ferroviários e outros interessados. Naquele dia de dezembro ou novembro, já não me recordo bem, estivemos na Assembleia e houve a discussão daquelas recomendações ao Governo. E, de facto, houve ali um debate interessante, engraçado. Recomenda-se que o Governo faça isto, aquilo e aquilo outro. Todos os dias, de vez em quando, as recomendações chovem. E a recomendação não é, institucionalmente, não é nada. Mas é o trabalho que resulta do debate parlamentar. É recomendar. Queremos que seja assim. E se o Governo não fizer? Surge daí alguma penalização? O Governo, em princípio, deve atender à recomendação. Mas, como diz o outro, pode fazer o desmarcador e é como se nada se passasse. E por isso, reparem, a recomendação, que no fundo institucionalmente não é nada, acaba num Parlamento Nacional por ter maior relevância e mais trabalho em termos do debate que existe, porque a Assembleia depois tem outros assuntos a tratar, tem as comissões, tem um trabalho diverso. Mas muito maior que a produção legislativa de fazer leis. Estão a compreender? Agora, se pensarmos na Assembleia Municipal, e como estamos aqui entre eleitos locais, e há pouco eu falava com a comunicação social que está presente, e falávamos precisamente sobre aquilo que é a ordem de trabalho de uma Assembleia Municipal, que é a coisa mais chata. Aprovar, aprova-se o concurso, o empréstimo, o regulamento, não sei quanto. Porque o Executivo manda à Assembleia porque temos que aprovar.
É aquilo que está consagrado, até já tem períodos e datas em que aquilo tem que ser, a não ser alguma situação que tenha forçosamente que vir. O que é mais importante e mais interessante, mais cativante, mais estimulante e que interessa também mais à comunicação social, porque é aquilo que as pessoas nos dizem do lado de lá. É precisamente o período antes da ordem do dia. É o período de debate político. E é por isso, muitas das vezes, eu às vezes até sou criticado entre os meus pares, ou seja, dentro da minha casa partidária, por ser tão permissivo em algumas situações, ou deixar as pessoas conversarem tanto, ou aceitar tanto. Mas como eu valorizo tanto o debate político, e acho que ele deve existir, acho que nós devemos fazer tudo para o estimular e não para o amputar. Porque foi isso que o 25 de Abril nos deu. E é por isso também que, embora existam regras, embora se diga que os textos, as moções, as recomendações, ou seja, aquilo que for, tem que ser apresentado com 48 horas, nunca nenhuma deixou de ser discutida na Assembleia por vir em cima da hora, porque sempre fomos adeptos da participação. E uma participação por igual. A lei até nos permite hoje em dia, por exemplo, que o partido mais votado pudesse ter mais tempo para falar numa Assembleia e o partido menos votado menos tempo para falar na Assembleia. Isso é perfeitamente legal, mas todos os eleitos que estão aqui e todos vós sabeis que isso não existe. Portanto, quem quer falar, fala. E, portanto, o debate deve existir, ele é salutar e ele é importante. Ele é o fruto do 25 de Abril. E espero que todos nós possamos continuar a debater nos órgãos institucionais ou em grupos informais, como estamos aqui nesta noite. Era isto que eu vos queria falar sobre o 25 de Abril. Muito obrigado. Bem, muito boa noite a todos. Eu quero agradecer à doutora Tiliano e ao Dr. Carlos Amaro, representante do município, o convite para cá estarmos hoje e para debatermos esta temática. Parece que é quase repetitivo em Abril termos que vir falar do 25 de Abril, falar das conquistas, falar da liberdade, falar daquilo que cada um de nós sente, porque se não falarmos disto parece que não gostamos de Abril, que não queremos Abril, que repudiamos Abril. A ideia de debatermos Abril nunca é demais, porque às vezes deixar de falar da liberdade pode-nos levar a que passemos a ter menos liberdade. Porque passa a ser uma coisa tão costumeira, tão normal, tão do nosso dia-a-dia, que nos esquecemos que houve alguns que tombaram, muitos, para que o país hoje estivesse como está. E o estivesse como está não é vem a Troika, não é hoje estamos mais ou menos, hoje foram mais não sei quantos no despedimento coletivo, não é o Estado congela, não. O hoje estamos como estamos é hoje estarmos aqui. Há pouco a doutora Tília dizia que nós só estamos aqui hoje nesta situação porque passámos por Abril e porque estamos a viver Abril. Acho que Abril, há pouco estava a ouvir o João, o Dr. João, o João sobre o que estávamos aqui, sobre esta questão de estarmos a viver Abril, e só por nós estarmos em reunião aqui, nós estamos a viver aquilo que alguém conseguiu ter no dia 25 de Abril, naquela noite 24 para 25. E eu, hoje que sou um produto do 25 de Abril, porque não estava cá em 74, como se nota, com muita facilidade, apesar de que há quem ache que já estava, mas é verdade, não estava, dizia-vos que às vezes leva-me a pensar que, mas afinal, se há aqueles que dizem que isto está cada vez pior, o que é que foi? Nós estamos cada vez pior de quando? De quando é que nós estamos cada vez pior? Nós estamos pior de quando estávamos em ditadura? Ou nós estamos hoje pior de quando estávamos num daqueles governos de iniciativa presidencial? Ou nós estamos hoje pior de quando estávamos num governo do Dr. Mário Soares, quando veio também o FMI? Ou nós estamos piores do que estávamos num governo de maioria absoluta do professor Cavaco Silva? Ou nós estamos piores do que nos governos de
António Guterres, Pedro Santana Lopes, Durão Barroso antes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho, agora de António Costa, de quando é que nós estamos piores? Porque nós antes havia um bocadinho aquela cultura, segundo nos dizem os livros da história, nos ensinam que era a cultura do honrado mas pobrezinho, portanto, desde que fôssemos todos pobrezinhos mas honrados, estava tudo bem. E portanto o Estado vivia bem assim, o Eusébio nem podia sair de Portugal porque Salazar cativou cá no Estado português e não podia ser vendido, não podia sair do Benfica. E isto era um bocadinho aquilo que era o Estado português. Eu sou sportinguista e, portanto, estava a dar de fado isto. Isto era um bocadinho daquilo que era o Estado e do que era o regime ditatorial que nós vivíamos. Eu gostava, de uma forma muito, muito simples, de vos falar disto em três penadas em que gostava de agarrar e gostava de vos ouvir a seguir. Primeiro é o momento de transição do 25 de Abril. Nós passámos de um regime ditatorial para um regime quase militar, não é? Em que os militares tomaram conta do Estado e o transpuseram para um sistema democrático, mas em que houve depois necessidade de os próprios militares voltarem aos quartéis e serem os civis, os cidadãos normais, como todos nós, a tomarmos conta do poder político e democrático. E o 25 de Abril não começou e acabou no dia 25 de Abril. O dia 25 de Abril começou numa madrugada de Abril e o período... o período não conturbado, porque conturbado foi muito bom, basta olhar para os livros de história que nos falam do que é que foi o tempo do PREC e tudo isso para percebermos um bocadinho do conturbado que foi. Mas perceber que até 25 de novembro houve uma necessária adaptação do regime em curso para sermos muito latos e para não ofender ninguém, porque não é esse o objetivo. Depois, olhar um bocadinho para o que é que o 25 de novembro trouxe de mudança, não só cá no nosso, em Portugal, continente e ilhas, mas o que é que trouxe de mudança para as nossas colónias. E o que é que aconteceu a todos os portugueses que estavam na altura nas colónias, em Angola, em Moçambique, e que de uma penada tiveram de se vir embora. E nós temos tantos cá. Tantos que vieram com uma mão à frente e outra atrás. Qual é que é a responsabilidade do Estado português nisso? Alguém alguma vez lhes disse, olha, pedimos imensa desculpa, as suas coisas ficaram lá, a responsabilidade também é nossa. Aquilo para que trabalhou toda a vida, a responsabilidade também é nossa. Estou em crer que o Estado português nunca o disse a nenhum dos retornados que tiveram que fazer o caminho difícil de voltar para o continente. E muitos não acreditavam sequer que o continente fosse capaz de aguentar toda a pressão de fluxo migratório de pessoas que vieram para o continente. A própria Europa, como todos sabem, não acreditava muito. Mas eles conseguiram vir para cá, conseguiram se integrar. E hoje somos todos nós. Em todas as nossas famílias, de certeza, ou na grande maioria, há pessoas que vieram das ex-colónias. E o que é que nós fizemos com as ex-colónias? Os homens e mulheres, maioritariamente homens, que eram aqueles que combatiam, que muitos deles morreram. Morreram porquê? O que é que nós queríamos fazer com as ex-colónias? O que é que o antigo regime queria fazer com as ex-colónias? O meu pai foi combatente no ultramar. Tenho que fazer esta nota de rodapé. Passou o 25 de Abril na Guiné, no mato. Era miliciano. Ainda há pouco ao jantar ele me dizia isto. E portanto eu em casa sempre convivi com a realidade das tropas que estiveram em África durante o 25 de Abril. Isto não é conversa, nem li num jornal qualquer, nem num livro. Esta gente toda que veio no 25 de Abril, depois do 25 de Abril, muitos deles que voltaram a Portugal, o apoio que o Estado lhes deu foi pouco ou nenhum. Ainda hoje é. Mas essa gente foi para a guerra por duas razões. Uma é porque muitos deles eram obrigados a ir. E tinham que ir. E houve muitos que conseguiram fugir. Muitos outros não conseguiram fugir. Outra é porque havia um sentimento de obrigação à pátria de ter que ir combater. Hoje em dia, se nós fôssemos a uma escola secundária, há do entroncamento, perguntar quantos de vocês é que hoje querem ir combater pelo vosso país? E nem é preciso ser combater com armas. Podia ser fazer um combate totalmente diferente. Nós precisamos defender o nosso país hoje na Europa sob uma qualquer medida que nos pode devastar. E nós vamos à escola secundária e perguntamos aos nossos alunos: quantos de vocês é que estão dispostos a ir para um conselho em toda a Europa
em que se vão ter que defender de forma brava e debater o nosso país. Quantos deles é que acham que isto é suficientemente interessante para largarem tudo e para irem embora? Isto pode ser uma metáfora quase daquilo que se passou naquela altura. Nós temos a responsabilidade, nós todos, aqueles que passaram o 25 de Abril, aqueles que não passaram o 25 de Abril, aqueles como eu que apanharam, que são produtos do 25 de Abril, de não estarmos a conseguir passar às novas gerações a responsabilidade que é terem que tomar decisões. E nós hoje estamos aqui 20 pessoas dentro. Se calhar um bocadinho mais tempo, talvez. Não contei, talvez de tudo. Eu não sei se as pessoas não vêm a sessões ou não participam mais em sessões porque não querem, porque não têm interesse, porque acham que não vale a pena, porque acham que os políticos são todos uma seca e são uns tipos que vivem na estratosfera, ou seja, vivem todos noutro mundo, que não é o mundo das pessoas que vivem aqui. Mas a minha casa é igual à dos meus vizinhos todos, é exatamente ao lado dos outros. Vou exatamente ao mesmo café, estou exatamente com as mesmas pessoas na rua. Portanto, há qualquer coisa aqui que está a falhar. O regime, o 25 de Abril deu-se para alguma coisa. Mas nós não estamos a ser capazes de passar às pessoas que estão aqui connosco, que somos nós, porque é que se deu o 25 de Abril. E para que é que isso serve a alguma coisa? Porque quando soube alguém dizer isto está cada vez pior, isto tem que nos fazer pensar, mas está cada vez pior de quando e do quê. Depois, falávamos muito sinteticamente do que é que foram aquilo que nós muitas vezes ouvimos e falamos das conquistas do 25 de Abril. E eu, como vos volto a dizer, já apanhei as conquistas do 25 de Abril. Mas mal de mim, mal de nós, não lutamos todos os dias pelas conquistas de Abril. Porque as conquistas de Abril não são conquistas do 25 de Abril por ser do 25 de Abril, são conquistas de democracia. E isto parece um bocadinho, às vezes, presunção de ser um tipo com 29 anos a vir dizer a uma plateia que tem uma média de 50 anos de idade quais é que são as conquistas que nós tivemos todos do 25 de Abril. Se eu agora fizesse aqui um quiz entre toda a gente que aqui está e perguntasse o que é que cada um acha que o 25 de Abril deu mais ao Estado, às pessoas, o que é que o 25 de Abril permitiu criar mais, e posso fazer essa experiência. Posso perguntar-lhe o que é que, para si, o 25 de Abril deu mais? Deu-me mais oportunidade de poder expressar-me, de podermos estar aqui todos como estamos, porque de outra maneira, como disse a doutora, gostaríamos, portanto, esta liberdade de poder dar a minha opinião e expressar, acho que pronto, é fundamental. A liberdade. Posso perguntar? É a mesma coisa. Eu vivi o 25 de Abril, já era quase adulta. Não se percebe, não é? Portanto, e sei bem que era naquela altura não podermos reunir-nos para conversar, fosse de que assunto fosse, portanto, e as coisas hoje, felizmente, nesse aspecto estão, de facto, verdadeiramente melhores. Portanto, podemos discutir os assuntos, falar sobre eles, encontrar-nos assim. Perguntei a duas pessoas o que é que era o 25 de Abril para elas. E houve duas pessoas que me falaram de liberdade. E como é que nós traduzimos a liberdade? É porque a liberdade não é só nós podemos estar aqui, como é óbvio, porque estamos, porque é a maior conquista. Mas um poder verdadeiramente democrático traduz-se em várias coisas. Traduz-se no acesso à saúde, foi possível. Traduz-se no acesso à educação. E há muitas teorias sobre o sistema de educação que havia antes do 25 de Abril e aquele que passou a haver depois. Muitas teorias, diversas. Há quem preferia um sistema, há quem preferia outro. Sempre que olhando que os objetivos dos dois sistemas eram totalmente diferentes. Um era dar ferramentas às pessoas, o outro... Mas se nós não pusermos as pessoas a pensar, a debater, a intervir, se nós dermos o direito de voto às pessoas, mas se não lhes garantimos mais nada, se calhar não chega. E eu olho sempre para isto num regime que a democracia é um sistema em constante evolução e em constante construção. Porque senão um sistema em que apenas se pode votar, mas que tudo o resto é o Estado, que é mandatório. Eu às vezes olho para as democracias, pseudo, da América Latina e penso se aquilo é verdadeiramente uma democracia. E acho que é justo pensar. Acho que todos são capazes de pensar nisso.
Uns diriam que sim, outros diriam que não. Eu sou daqueles que diz que não, mas isso é uma opinião pessoal. E nem que seja porque quando um ministro aparece fardado de militar, aquilo me quer dizer alguma coisa. Isto é a parte mais superficial de tudo, não é? Isto é a parte mais superficial de tudo. E pode-se gostar ou pode-se não gostar. Mas isto foi muito daquilo que Portugal conseguiu alcançar com o 25 de novembro, que foi os militares que fizeram a revolução, voltam aos quartéis e os civis tomam funções com os políticos e o poder decisório. Por fim, e a terceira parte é um bocadinho como é que se faz perdurar o 25 de abril de 74. Que eu acho que é um bocadinho como é que nós conseguimos fazer passar aos outros o que é que foi isto e como é que isto se mantém. Porque eu comecei há pouco a dizer que a democracia, quando se dá por adquirida, está muito perto de deixar de o ser. E se nós dermos a democracia como adquirida, um dia podemos ter uma senhora Le Pen, ou um qualquer outro senhor com outro nome qualquer, a entrar por aí adentro, a prometer meia dúzia de coisas muito interessantes, e que, na verdade, por trás de tudo aquilo, não é nada daquilo que as pessoas pensam. No dia em que a senhora Le Pen, se um dia isto acontecer em França, ela conseguir ganhar uma eleição, eu estou certo que ela, mais cedo ou mais tarde, será destituída, porque acho que a França, com os seus poderes, com os seus hábitos revolucionários, nunca vai permitir que aquilo se mantenha. Mas imaginem o que é um Estado democrático, de um dia para o outro deixa de o ser. E é nisto que nós podemos cair todos os dias. Eu, no meu trabalho, todos os dias tenho a possibilidade de trabalhar com projetos em que os jovens são chamados a trabalhar com decisores políticos e em que são chamados a fazer uma coisa que se chama diálogo estruturado. Ou seja, em que os jovens debatem com decisores políticos aquelas que são as opções que acham que devem ter para o futuro. E nós temos visto que há decisões muito interessantes, propostas muito interessantes. Acima de tudo, um jovem, quando vai ter com um decisor político, com um vereador, com um membro da Assembleia Municipal, com um deputado, com um ministro, seja o que for, diz, olha, afinal aquela pessoa é de carne e osso. Afinal não é um alien. Afinal até pensa mais ou menos as coisas. Pode a decisão não ser bem aquela que nós achamos. Mas se nós não formos capazes de dizer aos nossos jovens que estão na escola secundária hoje em dia e começar a habituá-los desde a escola primária, de que o poder político não são os corruptos e que os corruptos são a parte ínfima do poder político, que os políticos não são aquela gente toda que está no Panamá e haverá de certeza muita da gente que está no Panamá que é política, tal como haverá médicos, tal como haverá juízes, tal como haverá procuradores, tal como haverá mecânicos, tal como haverá tudo. Tudo. Só há... Não é muito difícil, eu acredito que não. O mecânico ganha melhor do que a senhora que trabalha na minha casa agora. Melhor que eu. Portanto, não há dúvida. E já mais, porque hoje já apareceram mais umas... Só que esses são aqueles que estão chamariz, são os políticos. Porque o que é giro é falar mal de políticos. Porque o regime está mal, a culpa é dos políticos. Porque a água falta hoje, a culpa é dos políticos. Eu nunca usei água mais já em casa. A água é que faltou, mas a culpa vai ser do político. Quando um dia a Amazónia já não tiver árvores, a culpa não é só de quem decidiu lá tirar as árvores e quem permitiu que as árvores lá saíssem. A culpa é toda uma sociedade que permitiu que aquilo fosse acontecendo. Nós cá em Portugal achamos que estamos sempre longe de todos os problemas que existem e, portanto, isto é mais ou menos como um retângulo aqui plantado à beira-mar com umas ilhas ali ao canto e que a nós nunca nos vai acontecer nada. Mas nós já fomos uma ditadura e eu não estou assim tão certo que deixemos de ser uma democracia. Espero que não deixemos de ser uma democracia, mas não estou assim tão certo que isso não aconteça. Principalmente se cada vez mais continuar a haver um afastamento da política. E para mim, no dia em que quiserem dizer que é preciso manter Abril, a única forma de nós mantermos Abril é de termos a certeza que os nossos jovens têm conhecimento e consciência política suficiente para participarem nela, para que nunca exista um maluco qualquer neste nosso retângulo à beira-mar plantado que queira um dia vir mandar nisto e faça disto qualquer aquilo que lhe apetecer. Obrigado. Boa noite a todos. Quando fizer o desafio, que agradeço, é
esta iniciativa que acho bastante interessante. Eu peço desculpa que a minha voz não está muito famosa, porque há 15 dias para cá. A culpa é dos políticos. Por acaso julgo que não seja. É capaz de ser minha, porque faço política também, mas não é mais da minha profissão, passo a vida a falar, e, portanto. É da política. Mas não é na política que eu falo muito. Não é na política que eu falo muito, falo mais na área que trabalho, que é a formação. E em vez de me obrigar a falar, senão não faço a minha tarefa, como é evidente. Mas quando me foi colocado este desafio de como eu vivi ou vejo o 25 de 74, eu tentei recorrer às minhas memórias, porque considero que a vivência do 25 de Abril que eu tive é fruto de toda uma vivência anterior. A minha vivência pessoal, junto dos meus amigos, da minha família, etc. E curiosamente, a primeira memória que me veio, que depois o aprofundar cheguei à conclusão que não estava certa, foi de uma tarefa que o meu pai me deu, por eu ter feito um papagaio, que aprendi a fazer na escola, um papagaio, tinha para aí 6 ou 7 anos, e cheguei a casa, peguei umas canas, uns atilhos, e fui ao sótão, que havia lá uns jornais velhos, e arranjei um jornal para fazer um papagaio, por acaso era o República. Quando ele chegou do trabalho, viu o República no ar, não gostou nada, portanto apanhei uma malha valente. Os jornais que lá viam no sótão, a maior parte deles desapareceram nessa noite, foram queimados, e portanto foi esta a primeira imagem que tive. Apesar de facto, depois, quando apurei um pouco mais a minha memória, cheguei à conclusão que não foi esta a primeira vivência significativa que me ficou e que me fez depois, em 25 de abril de 74, olhá-lo à minha maneira. A primeira vivência foi o assalto ao Santa Maria. Eu nasci em 54, tinha 6 anos, enfim, 6 para 7 anos, e o meu pai era militante do PCP na altura, e aquilo para ele foi uma coisa vibrante. Aquela ação destemida de um conjunto de homens que fez um assalto para desafiar o Salazar e o regime ditatorial foi uma coisa extraordinária. E falava-se em casa, falava-se lá muito disso. E portanto foi, digamos, para mim, que era um miúdo, isso também foi uma coisa muito romântica, muito interessante, que eu vi uns fulanos que andavam com um barco perdido no meio do Atlântico, e foi essa a primeira vivência que tive. De facto, em 61, isso nós, enfim, eu falo 61 para a frente, porque são as memórias mais que a partir daí fui guardando. Como sabem, em 61 houve também o assalto à prisão de Luanda, o parto dos africanos, e mais em 4 de fevereiro, e mais tarde, em março, houve as primeiras ações da UPA. E em abril, Salazar faz a célebre frase em força para Angola. E, portanto, a partir daí começou todo um processo que envolveu toda a sociedade portuguesa, particularmente os jovens universitários, os jovens trabalhadores, que se viram obrigados a partir de uma guerra que não lhes dizia nada, uma guerra onde iam para morrer e para matar, e uma guerra que durou até 74, ou seja, de 61 a 74, 13 anos de guerra, uma guerra desgastante e que marcou para sempre. Aliás, foi essa própria guerra que teve a grande influência no 25 de Abril, como todos sabem. Não é? Mas eu tenho outras memórias. Eu recordo-me, o meu pai trabalhava na CP, em 68 eu morava na zona de Sintra, mais concretamente das Mercês, concelho de Sintra, estudava no Cacém, já, enfim, um pouco mais crescido, a partir dos 10 anos, comecei a ir sozinho de comboio para aquilo que era antigamente o ciclo preparatório, e depois para a escola comercial, e em 68 houve uma série de lutas de trabalhadores que tiveram repercussões sobre a população da área. Eu recordo-me da greve da mola dos funcionários da Carris, que influenciou significativamente também a luta dos ferroviários, que em 68 incitaram um pedido de abaixo-assinado, chegou a recolher mais de 10 assinaturas e que deu depois aquilo, onde aqui a ferroviária se lembraram disso, da luta do fumo, ou seja, o meu pai andava com um pano preto, era o luto dos ferroviários. Mas madeira? Ok. É um pormenor importante que eu desconhecia, já não me lembrava desse pormenor, mas sei que ele andava com esse fumo. E, portanto, essa luta foi uma luta muito falada, e inclusivamente em 69 nós tínhamos lá um pessoal que morava perto de nós que
que era muito reconhecido, era um ferroviário também, e revisor, que era o Firmino Martins, tomou uma atitude extraordinária, que foi colocar-se à frente do comboio na estação do Rocio. Ou seja, a ação dos ferroviários era no sentido de fazer greve, ou seja, parar os comboios, e a PIDE estava sempre a tentar obrigar os maquinistas a trabalhar e fazer circular os comboios. E esse revisor teve essa atitude, foi uma atitude na altura muito falada e que teve também um impacto muito forte nos serviços ferroviários. Em minha casa teve um impacto muito forte porque era colega do meu pai, porque era a pessoa que visitava a casa, era conhecido, portanto, ele e outros. E para mim, nessa altura, foi uma atitude que me marcou. De 69, estamos a falar de 69, houve eleições. Aliás, não houve eleições, houve um simulacro de eleições em 69, e depois mais tarde repetido em 73, e em todo esse percurso houve um conjunto de outras ações, enfim, de memória para mim, que me deixaram também, que me fizeram ter uma visão, quando foi o 25 de Abril, provavelmente até diferente da que a maior parte dos meus amigos, comigo estudavam, tinham. Eu recordo-me que em 72 e 73, etc., em casa ouvia-se habitualmente as rádios clandestinas, a Rádio Moscovo, a Rádio Portugal Livre, a Rádio Voz da Liberdade, etc. Punha-se um copo de água em cima da telefonia Grunding, que era uma parvoíce, era um mito, mas se pensava que a PIDE tinha, e era verdade que a PIDE tinha cabos para identificar as emissões, para as pessoas estavam a ouvir as emissões das rádios proibidas, porque nós, como toda a gente sabe, não havia liberdade de expressão, havia a censura. Esse é um outro, algo de bom que o Vicente Abril trouxe, é acabar com a censura, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de falar, etc. Ninguém podia falar, toda a gente tinha medo. Eu recordo que em 72, em outubro de 72, morreu o Roberto Santos, na Faculdade de Economia, era dirigente da Associação de Estudantes de Direito, e morreu em Economia, no atual ISEG, hoje. E essa morte deu uma grande iniciativa dos estudantes, e eu, por acaso, tinha uma amiga, que também era filha de um ferroviário, que estudava Medicina, e que me trazia uns comunicados das associações de estudantes, da RIA, que era a Reunião Inter Associações, sobre a luta dos estudantes na altura, e que eu fazia o favor nenhum, era um gosto que fazia, distribuí-lo. Até um dia que uma senhora com quem eu tinha boa relação, até porque a filha dela era namorada de um amigo meu, aquilo era tudo uma família, toda a gente se conhecia, me alertou ao Luís Filipe: tu andas a servir isso, mas tu tens de ter cuidado, porque podes entregar isso a alguém que te vai denunciar. E infelizmente eu fiquei com receio de que o marido dela fosse da PIDE, coitado do homem, que era um homem até bastante simpático e não tinha nada a ver com a PIDE. Até o 25 de Abril andei sempre em receio, sempre a olhar de lado, porque nós naquela altura éramos jovens, eu tinha na altura 18 anos, 17, 18 anos, e falávamos muito abertamente. Aqui estamos com as conversas de café, conversas com café. Nós lá fazíamos as conversas de garagem. Íamos a um amigo que tinha uma moto, fazia motocross, e juntávamos lá para arranjar a moto dele, era um pretexto. Falávamos de tudo. Um dia estávamos a falar da questão da guerra, que era um tema quase permanente entre os jovens. E entrou lá um fulano, já mais velho. Quando ele entrou, éramos todos. Portanto, ele percebeu-se que nós tínhamos a noção que ele tinha ouvido a nossa conversa. E quedámos todos porquê? Porque ele era cunhado do PIDE. Nós conhecíamos o PIDE, conhecíamos o cunhado, e ficamos todos com medo. Ao invés de era o cunhado, estamos tramados, fomos todos presos. Pronto, ele teve uma atitude pedagógica e disse: vocês têm que ter cuidado e tal, têm a igreja aberta, não devem falar dessa maneira, devem falar com mais cuidado. Se quiserem falar sobre isso, fechem a garagem, evitem que as pessoas ouçam, etc. Mas os jovens, geralmente, como é compreensível, são têm muita fogosidade, são pessoas são jovens, geralmente são impetuosos, muito certos das suas certezas. Quando envelhecemos, perdemos algumas certezas. Acho que toda a gente passa por isso. E, portanto, naquele momento, aquilo era uma coisa normal. Aliás, eu tinha tido uma discussão com o meu irmão. O meu irmão tinha um pequeno comércio, que chamava-se antigamente Lugar, vendia frutas e outras coisas, e mercearias. O meu irmão tinha vindo também da tropa, tinha estado em São Tomé e Príncipe, não teve em cenário de guerra.
mas vinha muito influenciado pela existência dos colónias, etc. E eu tive uma grande discussão com ele lá no tal lugar, de tal maneira que as pessoas que lá estavam desapareceram todas. E, portanto, estas são as vivências que eu tive antes do 25 de Abril e que, de certa medida, em certa forma, influenciaram muito a minha forma de encarar o 25 de Abril. Aliás, mesmo na parte final já de 73, houve eleições, mais um simulacro de eleições, em 73. Nós escrevíamos alguns comunicados, foi no seguimento da luta dos estudantes também ainda. O movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa, que era chamado MAERJ, tinha alguma influência na zona de Lisboa, nomeadamente na zona de Sintra. Não chegava às escolas técnicas, curiosamente, eram mais os liceus, mas eu tinha amigos que estavam ligados a esse movimento e tive amigos, inclusive uma amiga que era lá, morava perto de nós, que em 16 de dezembro foi presa numa reunião do MAERJ na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. Foram todos presos e levaram todos uma grande caracada. Os rapazes, as raparigas escaparam à caracada. Mas os jovens, naquela altura, os jovens, grosso modo, usavam o cabelo comprido. Tinham um orgulho muito do cabelo comprido. Curiosamente, aqueles passaram a ter orgulho na rapadela. De tal maneira que quando cortaram o cabelo, houve alguns que até gozaram com os gajos que cortaram o cabelo. Olha, corta aqui mais curto. Atrás, faz favor. O outro dizia, olha não, é o tamanho habitual. Claro que os cabelinhos compridos desapareceram, mas apareceram nas escolas com o cabelo curto e para eles aquilo foi um cartão de visita e de afirmação. E, portanto, estas vivências fizeram com que eu chegasse ao 25 de Abril e visse as coisas de outra forma. Ou seja, eu sabia que havia censura, sabia que havia presos políticos. Aliás, o meu pai fazia recolha de donativos para os presos políticos. Eram as famílias, enfim, à volta da família do preso político, que aguentavam a existência das famílias dos presos políticos. Eles não tinham subsistência completamente nenhuma. E, portanto, a forma como o 25 de Abril foi visto por mim na altura foi um momento de grande liberdade. Acabou a censura, os jornais foram publicados, falavam de tudo o que tinha acontecido, ou pelo menos grosso modo. Rapidamente as organizações políticas, mesmo ainda não legalizadas, apareceram aos olhos do dia. Todas as pessoas podiam comprar os jornais pessoas publicavam, publicações, etc. E isso era muito importante. E mais, os trabalhadores tiveram condições de poder fazer as suas reivindicações sem ser presos, torturados, aviltados, e isso era uma conquista extraordinária. Evidentemente, depois, com o desenrolar do 25 de Abril e com a Constituição que o Dr. João já falou, que é muito importante, nós fizemos uma Constituição, porque aquilo que tínhamos não era uma Constituição, era algo que defendia quem tinha o poder, e a nossa Constituição não, uma Constituição equilibrada, uma Constituição que defende a liberdade de expressão, defende as minorias, defende os desfavorecidos, etc. Tem essa matriz, e isso é muito importante. Essa matriz deve ser uma matriz que nós devemos valorizar, e já aqui foi dito, e eu não acrescento muito mais a isso, que a liberdade que nós alcançamos só é possível se nós a defendermos. Ou seja, se nós a praticarmos, se as pessoas usarem, usufruírem dessa possibilidade de se encontrarem, de discutirem, de proporem, de lutarem por aquilo que acreditam, só nessa perspectiva é que o 25 de Abril poderá ter futuro e vingar. Obrigada. Por favor. Boa noite a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça esta iniciativa da Câmara. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma iniciativa deste tipo. Aliás, tive a oportunidade, logo à minha chegada, de perguntar à doutora Ilia Nunes qual era o formato, a forma de se interagir. Naturalmente que até fiz muito trabalho de casa, quero dizer-se assim certo, e não é pela idade que tenho, não é? Porque se há alguém aqui, enfim, tirando um ou dois que estão aqui, nem sei se um ou dois,
mas porventura serei dos mais velhos. Mas não. Mais novos nem era, assim. Pronto, eu tinha quase 27 anos quando se deu o 25 de Abril e recordo-me muito bem desta data histórica, deste marco histórico na vida de todos nós do nosso país. Permitam-me que, de uma forma, embora muito sintética, colocar a minha vivência, primeiro, enquanto lutador antifascista antes do 25 de Abril, na participação do Partido Comunista Português, na clandestinidade, onde participei em largas reuniões do meu partido, onde fui interceptado 2 vezes pela PIDE, onde prestei declarações, uma das quais não vos quero dizer como e de que forma, mas tudo se passou, enfim, e isto não é para contar, é para ter sido vivido. Então, porquê é que aconteceria o 25 de Abril? Seria só por causa dos militares, da guerra, enfim, que travávamos de uma forma injusta, diria eu, com os povos da África e não só, mas fundamentalmente os povos da África, designadamente com a Guiné, com Angola, Moçambique, mais com estes, e depois colateralmente com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, onde pelos anos de 1961 se começa a desenvolver este tipo de lutas, em que os movimentos de libertação aparecem. Não, meus amigos. Foi fundamentalmente por isto. O golpe foi um golpe de facto militar, que derrubou o regime, nos oprimia. O regime fascista, assim poderá ser dito. Foi também por largas camadas, larguíssimas camadas da nossa população, começarem a sentir na pele, digamos, o cerceamento das liberdades. E a liberdade foi um termo que foi aqui muito aplicado já por meus companheiros de painel, que é porventura a palavra mais importante. Eu creio que sim, a liberdade é algo muito importante. Mas dizia eu que foi, tendo em conta a consciência dos militares, nomeadamente os milicianos, pessoas que vinham das nossas universidades, que alguns até terminavam mais tarde, lembro-me dos cursos de medicina e outros, a ver se a guerra terminava em África, a ver se não iam e tal, só quando acabavam os cursos e tal. E depois de entrar para o exército, tentar-se atirar uma classificação muito alta de especialidade, que eram normalmente, corria-se 2 riscos. Ou não era mobilizado porque tinha ficado bem classificado, ou a ser mobilizado. Seria dos últimos a ser mobilizado a ir. E em vez de andar lá 2 ou 3 anos, alguns andavam lá 5 anos. Porque tinham 2 anos ou 2 anos e tal cá, e ao fim desses 2 anos e tal cá, eram mobilizados. Pronto. Convidar também a referir que antes do 25 de Abril foi constituída ainda a intersindical e, curiosamente, não foram com sindicatos operários, foram com alguns sindicatos de serviços. Estou-me a lembrar dos bancários, estou-me a lembrar dos caixeiros, entre outros. Escritório, alguns serviços. E que, de uma forma clandestina, o meu amigo Luís Gerácio, que também já aqui colocou,
na cintura industrial de Lisboa, e não só, mas Lisboa e Setúbal, desenrolaram-se grandes lutas nos anos 69, 70, 71, 72, 73. Ao nível da Lisnave, da Setnave, da CUF, etc., da Sorefam, sei lá, na indústria metaloboqueira e de alguns serviços, incluindo bancários. Digamos que isto foi tudo amadurecendo, as massas foram amadurecendo de tal maneira, juntamente com os militares, estavam criadas as condições, e isso viu-se no próprio dia 25 de Abril, onde os militares revoltosos, o MFA, invadiu a capital e as zonas estratégicas, digamos, de Lisboa. Posso citar para aqueles que são mais jovens e que ainda não tiveram a oportunidade, enfim, de ler ou de se debruçar sobre isso. O MFA teve como objetivo primeiro conquistar os pontos estratégicos para que uma revolução fosse ganha. Como sabeis, foi o aeroporto de Lisboa, foram a televisão, a RTP, na altura não havia mais televisões, foi a rádio Clube Português, a antiga emissora nacional, foi a região militar de Lisboa, foi o aeroporto da Portela, foi o aeroporto de Pedras Rubras, hoje chamado Aeroporto Francisco Sá Carneiro, isto no norte. Foi também a RDP, na altura também a emissora nacional, e a RTP Norte, que já existia. Os pontos estratégicos que foram ocupados prioritariamente pelos militares da Revolução. Lembro-me como se fosse hoje. Há coisas pela sua natureza e pelo empenhamento que esteve nesta situação que jamais, enfim, esquecerei. E uma das forças decisivas que todos vós já falaram foi, por exemplo, do capitão Salgueiro Maia. Mas há outros. Salgueiro Maia, que se dirigiu da Escola Prática de Cavalaria em direção a Lisboa, começou por ocupar às primeiras horas da madrugada o terreno do Paço. Entretanto, o chefe do governo, que era o Marcelo Caetano na altura, dirige-se ao quartel do Carmo, e o Salgueiro Maia faz destacar um grupo desses militares que ocupavam o terreno do Paço em direção ao quartel do Carmo. E curiosamente cá está o povo MFA. É no quartel do Carmo que se faz sentir a mobilização popular. Os escravos, também é chamada a Revolução dos Escravos. Creio que muitos de vós já terão ouvido falar na Revolução dos Escravos. Foi justamente a população, nesse dia, junto ao quartel do Carmo, que entregou a muitos militares o cabo, um cravo, para meterem na boca das espingardas que estavam para fazer a revolução. Quer dizer-se que é aí que é rendido Marcelo Caetano, que é enviado para o aeroporto de Lisboa, segue para a Ilha da Madeira e mais tarde é exilado para o Brasil. Se a memória não me atrasou. Todavia, Marcelo Caetano não deixou cair o poder na rua. Assim está escrito, assim que os historiadores dizem, de todas as correntes ideológicas, e pede para que o poder seja entregue a um militar. Esse militar que ele entendeu que devia chamar foi o general António Spino. E o Salgueiro Maia, depois de um tiroteio ao quartel do Carmo, não vale a pena esmiuçar muito,
portanto, houve a transição do poder. Por releitura de Machado Mito, o Marcelo Caetano ficou o poder entregue ao general Spínola. Está a dizer que tudo demorava muito tempo, mas pronto. Mas eu vou acelerar. Acelerar. Muito bem. Portanto, foi o sistema capitalista que amadureceu, de maneira que os militares fizessem o 25 de Abril. Perguntar-se-á se valeu a pena ou não fazer-se isto tudo, o 25 de Abril, a Revolução. Sim, não há nenhuma dúvida. Quem conheceu o mundo e quem viveu no período antes do 25 de Abril, e a forma como vivia e como viviam as classes trabalhadoras, as classes mais baixas, era uma grande parte da população. E como se vive hoje, ou durante estes anos, e as melhorias que entretanto se foram verificando, com alguns recuos e com alguns avanços, este já foi um avanço enorme. 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 Eu só pergunto num parque de estacionamento, no entroncamento, quantos automóveis estavam e quantos é que estão hoje. Só como exemplo. Pronto. Valeu a pena este ditado, valeu a pena existir o 25 de Abril, mas não podemos ficar quietos. A democracia é o melhor de todos os regimes, são regimes democráticos, mas implicam muita responsabilidade, implicam muito trabalho e muita participação. A democracia só se consegue exercendo-a. Tenho dito. Chegou a sua hora. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer à vereadora Tília e a todo o Executivo Municipal pelo convite. E como é que eu vejo 25 de Abril? Permitam-me que faça um pouco algo que nunca comecei, se calhar, com quase ninguém, mas como estamos aqui 30 e qualquer coisa de pessoas, eu vou compartilhar um pouco convosco porque é que eu vim para a política. Há aqui algumas pessoas que eu me habituei a conviver em outros fóruns. Vejo Martim Jorge, o professor Henrique Leal, Manuel Gonçalves e aqui o próprio Mário. Noutros fóruns, e completamente aliados do fórum que eu estou hoje, na ligação política que eu tenho hoje. E, como eu costumo dizer, eu vivi, senti o 25 de Abril, não porque não era vivo, 5 anos depois, mas senti o 25 de Abril porque tinha alguém em minha casa que era um acérrimo defensor do 25 de Abril. E quem conhece a minha família sabe que a minha família era uma família acérrima defensora dos ideais de Abril. Não é que eu não o seja, okay? Mas que pessoas que viveram muito. O meu avô participou ativamente no Partido Comunista clandestinidade, foi sindicalista, a minha mãe também, e eu vivi o romantismo do 25 de Abril. O romantismo, e sem ofensa conativa nenhuma, o romantismo esquerdista. Viviu intensamente. Quem se lembra de mim, alguns deles lembram-se de mim bastante pequenos, tenho algumas fotografias ao lado de Henrique Leal, onde eu era um cachorro. Bandeira em punho. E vivi aquele romantismo. Só que, e sem querer ofender ninguém, para mim foi uma ilusão. Porquê? Porque a nossa vivência leva-nos... Nós, quando somos crianças, acreditamos, e no último fórum que tivemos, aqui eu estive presente, falámos acerca disso, os nossos pais são tudo para nós. A nossa família é tudo. São os heróis. E nós absorvemos aquilo tudo como uma esponja, mas quando começamos a crescer e a viver, geralmente quando se tem um romantismo muito grande, e como todas as crianças e todos os adolescentes vivem o primeiro amor, a seguir ao primeiro amor é muito raro não vir uma desilusão. E eu na minha vida apanhei uma grande ilusão. Os ideais de Abril, tão proclamados eram na minha família, os ideais de Abril com que eu aprendi a conviver, que respeito ainda hoje, eu não os via na nossa sociedade. E essa desilusão levou-me a uma ação. Levou-me a ponderar, a olhar para tudo o que os ideais de Abril, da liberdade, me tinham feito pensar e que fazem parte intrínseca de mim,
olhar para eles e dizer algo mais é preciso. E respeito imensamente e valorizo imensamente todas as pessoas, como aqui o Silmar, como todas as pessoas que já referi, de esquerda pelos seus ideais. Respeito-as, acho que são precisas, porém, no meu sentido, o 25 de Abril pecou pelo romantismo. Porquê? Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui nesta sala, ninguém, e acredito que ninguém, no seu íntimo, pode não ser as palavras preferidas, mas no seu íntimo, ninguém fica. Todos nós, vamos pôr noutra, todos nós temos alguma desilusão com o 25 de Abril. Ninguém nega o valor, a preciosidade que foi o 25 de Abril, mas, porém, é preciso ir mais além. Então, as memórias levaram a uma ilusão, à vivência, desilusão, à ação. E a ação, hoje, traz-me a querer viver o 25 de Abril todos os dias. Como regando o cravo que foi posto não sei o termo técnico, mas no cano da espingarda. Porque é o símbolo da nossa democracia, foi o cravo. Eu pergunto-me se na Revolução de 25 de Abril não tivesse havido cravos, e ao contrário daquele pequeno tiroteio que muitas vezes não se quer referir, que houve, mas se ao contrário daquele tiroteio que tivesse sido uma guerra, se tivesse havido bastante sangue, porque sangue houve, mas se tivesse havido bastante sangue, será que a nossa democracia seria o que era hoje? Nós temos que saudar o povo. Mas será que foi, e eu que faço política, me pergunto, será que se tivesse sido uma revolução sangrenta, nós hoje não respeitaríamos mais os ideais das pessoas que lutaram pelo 25 de Abril e não teríamos feito uma revolução, passo a dizer, e sem desprimor à revolução do 25 de Abril, mas não teria sido uma revolução que hoje teríamos um respeito diferente e que saberíamos que o povo não merece apenas palavras, mas merece ações? Não estou aqui a fazer a apologia que a revolução devia ter tido sangue. Pelo contrário, tenho orgulho, e quando estou no estrangeiro, tenho orgulho de dizer que nós fizemos uma revolução com cravos. Mas, porém, questiono porque isto é uma conversa, questiono cada um de vocês, e há uma coisa que eu gosto, aprendi na minha vida, que é fazer pensar os outros. Os professores, acho que deviam fazer pensar mais os alunos. Olha para desculpa, mas acho que deveríamos fazer todos pensar um pouco mais os alunos. Eu não sou professor, mas deveríamos. Porquê? Para que nós pudéssemos meditar e pudéssemos chegar às nossas próprias conclusões. Largar os idealismos e os romantismos e começar a viver uma vida. Para isso para mim é o 25 de Abril. Eu trazia aqui alguns tópicos que já estão completamente arredados, que todos nós são transversais. Mas eu quero suscitar em cada um de vocês, não vos quero abalar as vossas convicções políticas, porque infelizmente 90% das pessoas que aqui estão são políticas ou fazem política, mas gostaria de vos pôr a pensar nesta noite. E gostaria de ver isso refletido. Será que o 25 de Abril não foi uma oportunidade que todos nós tivemos, os nossos antepassados tivemos, mas que a perdemos porque agarrámos nela, alguns querendo ser só nossa? Agarrámos nelas como um punhado de areia, mas deixámos-a fugirem das nossas mãos. Não, nem eu estou a querer fazer pensar. Estou a querer fazer pensar. Há algumas coisas que nós acreditamos que eu acredito que o 25 de Abril trouxeram, mas que não foram valorizadas pela geração de políticos que tivemos a seguir. Podíamos falar de grandes históricos partidários que tivemos a governar a nossa nação, que perderam várias oportunidades, ou que se calhar não as perderam. Deixaram de pensar que o servir, que foi isso que fez o 25 de Abril, que eram pessoas que queriam servir o povo e não se servir. Deixámos que alguns políticos assolassem o poder e passassem-se a servir em vez de servir. E é isto que nos deve fazer pensar. Se todos os dias nós regamos ou não regamos o cravo, o 25 de Abril nos trouxe. O cravo que representa, como eu vos disse, a liberdade. Será que cada um de nós, no nosso dia-a-dia, ajudamos a regar a nossa planta e até vamos pôr um pouco de água na planta do vizinho? Ou simplesmente olhamos para a política de uma maneira: eu vou-me servir
Ou então eles são servis deles próprios? Sabem, eu quando entrei na política, houve algumas pessoas que foram falar com o meu saudoso avô e que foram dizer, olha, Sérgio, o teu neto agora foi para a direita. Epá, que escândalo para ti, que desonra deve ser. E aquelas palavras sábias que ele disse, já tinha pouca fluência de fala, não foi assim há tão pouco tempo, não foi há pouco tempo. Ele disse, não, foi por isto que eu lutei, para que houvesse pluralidade. E é nesta pluralidade que a minha intenção de estar na política é também poder regar um pouco o vosso cravo. Fazer-vos pensar, como disse há pouco. Porque o 25 de Abril teve grandes homens que o pensaram, teve grandes homens que o executaram, mas faltou-lhe uma geração de políticos a seguir que estivesse realmente preparada para o fazer. E vocês podem me dizer que não é isso que eu estou a falar, não é isso que vocês dizem, que é isso que acreditam. Mas eu posso vos dizer que nós hoje perdemos os valores morais que tínhamos. Já tivemos 3 vezes o Fundo Monetário Internacional em Portugal. Estamos maniatados por uma União Europeia que não soubemos negociar o Tratado de Adesão. Estamos um pouco expostos, para não dizer imensamente expostos, ao que os outros querem que nós façamos. Será que era completamente isso que o 25 de Abril queria? Será que era isso que realmente as pessoas que lutavam por Abril queriam? Os meus valores, e os meus valores de direita, que são os meus valores, dizem que nós podemos ir muito mais além. A minha história, o meu passado, diz que deveríamos estar muito mais além. Eu acho que o 25 de Abril, e para mim, como eu o vejo, foi uma oportunidade que todos nós tivemos nas nossas mãos e que todos temos nas nossas mãos. Como eu disse no meu primeiro discurso político, o 25 de Abril não é de ninguém, é de todos. E a oportunidade de nós fazermos viver o 25 de Abril não é só dos políticos, é de todos. Pensem bem, nós hoje, nos nossos fóruns políticos, pensamos e falamos, e é transversal da esquerda à direita, de se calhar devíamos tornar o voto obrigatório. É esse o ideal do 25 de Abril? Pergunto-vos. É esse o ideal que vocês querem num futuro próximo? É essa a liberdade que somos obrigados a fazer as pessoas serem livres? Obrigar, Carlos, tens que sair amanhã, de certeza, porque tens que ir votar. Não importa se estás doente. Porquê? Porque é uma obrigação. Será essa a liberdade que nós queremos? Ou deveremos todos nós ser pessoas que servem o povo, e eu falo para os cidadãos, mas falo muito mais para os políticos que estão aqui, para todos os outros. Será que não temos que ser nós a motivá-los e a regar a planta do 25 de Abril?